Deus não criou a Terra para a vida. A vida é que se agarrou desesperada a um planeta hostil e sobreviveu por acidente. Agora pense, um ser inteligente poderia ter feito qualquer coisa. Um cosmos cheio de vida, abundante, seguro, vibrante. Mas o que vemos? Um vazio frio e hostil, onde a vida só sobrevive em um grão de poeira perdido na imensidão. Se isso é obra de um criador, então estamos diante de um arquiteto incompetente, ou de uma ideia que nunca passou de mito humano. A vida, ao contrário do que pregam os criacionistas, não nasceu porque o planeta Terra foi moldado como uma casa perfeita para nós. O que aconteceu foi o oposto. A vida se adaptou às condições que encontrou. Se a atmosfera fosse ligeiramente diferente, a vida teria evoluído de outro jeito. Se a temperatura fosse mais alta ou mais baixa, formas alternativas teriam surgido. A ilusão de que a Terra foi projetada é apenas isso: ilusão. Os criacionistas adoram falar da chamada zona habitável, como se fosse uma assinatura divina. Eles dizem: estamos exatamente na posição certa em relação ao Sol, não muito perto nem muito longe. É um ajuste perfeito, só pode ser Deus. Mas esse raciocínio é o mesmo que olhar para uma poça d'água e concluir que o buraco no chão foi feito sob medida para ela. É claro que a vida se encaixa nas condições em que surgiu, porque se não fosse assim, simplesmente não existiria. E quando olhamos para o universo, o que encontramos? Hostilidade pura. O espaço é um deserto mortal de radiação cósmica, temperaturas absurdas e vácuo absoluto. A maior parte do cosmos não é apenas inabitável, é ativamente letal. Isso não é um lar, é um cemitério colossal onde a vida, até onde sabemos, é um acidente raro e frágil. Mesmo aqui, no suposto planeta perfeito, a Terra, a vida é constantemente atacada por terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, pandemias, secas e colisões cósmicas. Se a ideia era criar um lugar aconchegante para os seres vivos, o resultado foi desastroso. É como construir uma casa e encher os cômodos de minas terrestres. E aí surge uma pergunta inevitável. Se existe um Criador, por que ele teria projetado um universo completamente vazio, escuro e mortal? Por que desperdiçar bilhões de galáxias, estrelas e planetas só para plantar uma forma de vida em um pontinho invisível? Isso não soa como projeto inteligente, mas como a aleatoriedade cega de processos naturais. Além disso, se fosse realmente um design, seria um design incrivelmente mal feito. O corpo humano, por exemplo, está cheio de falhas. Nascemos com apêndices inúteis, com uma laringe mal desenhada que nos faz engasgar com comida, com uma coluna frágil para sustentar nosso peso e com uma taxa altíssima de doenças genéticas. Isso não é sinal de perfeição. É sinal de improviso evolutivo. O mito do ajuste fino cai por terra quando entendemos que foi a vida que se ajustou, e não o planeta. A vida se moldou às condições disponíveis, como água tomando a forma do recipiente. É por isso que até em ambientes que julgamos impossíveis, como fontes hidrotermais a milhares de metros de profundidade ou lagos ácidos e tóxicos, existem organismos prosperando. A diversidade da vida mostra adaptação, não projeto. E não podemos esquecer que, além da Terra, existem outros mundos que poderiam abrigar vida em condições diferentes das nossas. Marte já teve água líquida. Europa e Encélado, luas de Júpiter e Saturno, escondem oceanos subterrâneos. Não seriam paraísos para nós, mas poderiam muito bem ser para formas de vida adaptadas a eles. Isso mostra que a noção de zona habitável é muito mais flexível do que os criacionistas querem admitir. Mesmo dentro do nosso planeta, a esmagadora maioria dos ambientes é hostil. Os desertos escaldantes, os polos congelados, as profundezas abissais, as regiões radioativas naturais, tudo isso está muito longe de ser perfeito. E, entanto, a vida encontrou jeitos de florescer ali. Isso é adaptação, e não milagre. A própria existência dos extremófilos, organismos que vivem em condições absurdas para os padrões humanos, desmonta a ideia de que só existe um tipo ideal de ambiente para a vida. Se bactérias podem prosperar em ácido ou em temperaturas próximas de 100 graus, quem disse que a Terra foi criada sob medida?
criacionistas também gostam de insistir que, como a vida é rara, só pode ser obra de um milagre. Mas raro não é sinônimo de impossível. Bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas e trilhões de planetas, tornam inevitável que de vez em quando surja um lugar onde as condições permitam o aparecimento de vida. É estatística, não magia. A explicação mais plausível e que não exige um deus mágico soprando vida no barro é a química Black. Processos aleatórios de combinação molecular, impulsionados pela energia do Sol e do planeta, acabaram produzindo sistemas que se replicavam. Com o tempo, a evolução fez o resto. Não precisamos de fadas, nem de um deus peidando o universo. Precisamos apenas de física, química e tempo. No fim das contas, somos apenas um farelo queimado, girando em torno de uma estrela qualquer, localizada em uma galáxia que não se destaca em nada. A arrogância humana é achar que isso foi feito sob medida para nós. A realidade é muito mais humilde e muito mais fascinante. Não somos especiais. Somos fruto de adaptação de um pedaço de matéria em um universo indiferente. E talvez essa seja a grande lição. Quando largamos o mito da criação consciente, o universo deixa de ser uma obra mal feita de um artesão invisível e passa a ser um mistério grandioso, imenso e natural. E nesse cenário, não somos convidados privilegiados. Somos sobreviventes improváveis adaptados ao acaso.